Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação: Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Qual a verdadeira doutrina do Cristo? Essa reflexão, pergunta, encontra-se no capítulo 4, a doutrina secreta do livro do filósofo espírita Leon Denis, O Cristianismo e o Espiritismo. Diz Leon Denis que os princípios essenciais, quais sejam aqueles enunciados no Evangelho, a paternidade de Deus e a fraternidade entre os homens, com as suas consequências morais, constitui a doutrina de Jesus. Simples, não é? Nesse mesmo capítulo, adiante, diz Leon Denis que, portanto, o amor é a base. E a doutrina do Cristo propõe a todos nós uma dinâmica, qual seja aquela que a doutrina espírita também propõe, a perfeição. Criados simples e ignorantes, estamos todos num processo ascensional. E nesse processo de encarnação em encarnação, vamos evoluindo intelecto e moralmente. Há um conceito-chave em Jesus que é o amor. No sentido amplo, aquele que ele próprio viveu. Além de ensinar, ele o viveu. Um amor universal. E ele coloca esse amor no horizonte da humanidade, como futuro a conquistar. Primeiro instinto, depois sensação, adiante uma emoção ligada à sensação perturbadora, que ainda nos guarda como uma herança desse trânsito evolutivo, alcançar o sentimento, e este se coroa no amor. Estamos nessa marcha. E tudo isso, diz Leon Denis, é a doutrina do Cristo, explícita, clara, dita à luz do dia, em pleno sol, e, no entardecer, no Sermão do Monte. Mas ele vai se referir, nesse capítulo, que, além dessa chave, a paternidade universal, com o corolário da fraternidade universal, mediada pelo amor, há outras lições que estão contidas sob o véu das parábolas que ele utilizava como professor, como um educador pedagogo. Tomando como referência a cultura do seu povo, os costumes do seu povo, o que havia à época, o cotidiano, os fazeres e quefazeres do seu povo, pescadores,
agricultores, etc., ele falava por parábolas. E nestas, ele vai deixando para o futuro a ampliação de sua mensagem, como, por exemplo, na reencarnação, como está em João, no capítulo 3, de 3 a 8, quando ele dialoga com Nicodemos. Tudo isso vai nos trazendo Jesus, lembrando que ele é filho de uma cultura, de uma religião, aquela do seu povo, que é a mensagem inaugural trazida por Moisés e os profetas. E os ensinos do seu povo têm o que se chama um véu. Há uma doutrina secreta mencionada na Cabala hebraica. Então, a partir dela, ele vai desdobrando. Vamos ter João Batista, que o antecede. João Batista está ligado aos essênios, não é? E assim por diante. Possibilitando que, no avançar dos tempos, pudesse essa mensagem ser desdobrada, ser ensinada, não é? Com toda possibilidade e tranquilidade. Não é? Então, era preciso que assim fosse para fazer com que houvesse uma mensagem, aquela voltada para o povo em geral, e uma outra que seria colocada, voltada para para os discípulos. Então, havia uma mensagem, repito, ampla, espalhada, trazendo a mensagem do amor, e outra, aquela que era ensinada intramuros para os discípulos em particular. E é preciso lembrar que o cristianismo representa uma fase da história da humanidade que deixou uma longa contribuição. Tudo isso em meio às contradições, aquelas desde o momento em que o cristianismo se converte em religião oficial do Estado romano, e até o século X vai se constituindo e se firmando como uma religião muito semelhante ao Império Romano, com poderes, com o imperador que era o Papa, com hierarquias, toda uma dinâmica e um movimento que visava o domínio do pensamento humano, a cumplicidade com a política, a ambição pelo poder econômico, tudo isso marcando desvios que o cristianismo teve, e aí colocado entre aspas, por conta da igreja. Repito, não há como negar que no meio de todas essas contradições houve um contributo, ainda que particular, sobretudo graças ao apoio de figuras notáveis, como Francisco de Assis, que resgata o pensamento original de Jesus, o amor. Então, essa mensagem que há de permanecer atravessando os tempos aos dias de hoje. Posso dizer, o que há de errado na igreja, o que foi apresentado pelos homens em nome de Jesus,
Isso é de responsabilidade daqueles que com ele se comprometeram, se desviaram por conta do poder, da ganância, da ambição, da vaidade, do orgulho, que transformando uma mensagem simples numa igreja com hierarquia, com poderes, com riquezas, e daí todas as consequências gravosas que enfrentamos séculos afora e cujas consequências permanecem nos tempos de hoje no imaginário coletivo, ao ponto de muitos negarem a religião, seja esta herança do cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ou mesmo a religião reformista, a partir de Lutero, de Martim Lutero, ou outras que têm estado presente na sociedade ocidental. Assim sendo, o cristianismo transformado em igreja, como foi dito, tem se apresentado através dos tempos como uma religião de salvação. De certo modo, uma reação ao politeísmo grego e romano. Mas, ao mesmo tempo, a este se misturando. Ao mesmo tempo que dizia se libertar do paganismo, em verdade, ao fim e ao cabo, o cristianismo, quando se converte em religião do Estado ou num império religioso, no século X, se desvirtua e se firma como uma religião de salvação com base na ideia do pecado original, da culpa, etc. Mas, por outro lado, diz Leon Denis, não há como negar que o cristianismo tornava-se um estágio indispensável na marcha da humanidade, cujo destino é elevar-se incessantemente de crença em crença, de concepção em concepção, a sínteses cada vez mais amplas e mais profundas. Então, é isso que o nosso querido Leon Denis traz no seu livro Cristianismo e Espiritismo. Eu vou pedir agora que a nossa irmã Tereza Cristina, companheira, amiga lá de Cuiabá, estudiosa de Leon Denis, e em particular do livro Cristianismo e Espiritismo, nos traga algumas considerações sobre esta obra muito importante. Boa tarde a todos que nos assistem pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro e aos que nos assistem pela rede mundial de computadores, nas diversas redes sociais e pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Tereza Cristina e hoje continuaremos nosso estudo da obra de Leon Denis com o livro Cristianismo e Espiritismo. Inicio a minha fala com a expressão de gratidão ao querido Edivaldo Roberto de Oliveira pelo convite formulado para esta minha participação, e a Jesus pela aventura de estar sempre conosco, nos acompanhando diuturnamente. Este livro, editado pela primeira vez em 1898, obra em que Leon Denis demonstra a perfeita identidade da doutrina espírita com os preceitos do cristianismo puro pregado nos evangelhos. Nele, Denis narra de forma compacta a expansão do cristianismo, os desvios deste no caminho do dogmatismo, das conveniências sacerdotais e dos interesses sectários. Ao longo da obra, Denis nos demonstra que as escrituras sagradas confirmam amplamente os conceitos espíritas, como a mediunidade e a reencarnação. Por fim, o autor mostra que o Espiritismo se apresenta como a terceira revelação, ou o Consolador prometido por Jesus. E com ele temos a possibilidade de destruir as religiões sectárias e fazer florescer uma única e verdadeira religião cristã, fraterna e solidária entre todas as criaturas, todos os povos, todas as nações. Em seu prefácio,
Vale ressaltar sua fala quando coloca a impopularidade da Igreja Católica, chamando a atenção para o seu isolamento, trazendo a clareza de que ela só foi popular no início do cristianismo. A queda da Igreja deveu-se à perda do sopro de Jesus, da caridade, da fé e da fraternidade universal. Ele ressalta a beleza da Igreja quando eram os pensadores e os artistas, os verdadeiros sacerdotes e os santos, os pesquisadores das verdades divinas, os grandes místicos, adoradores do belo, os sonhadores do infinito, cederam lugar a políticos combatíveis e negocistas. A casa do Senhor se transformou em casa bancária e em tribuna. A Igreja tem um reino que não é deste mundo, e nada mais do que deste mundo. Já não é o sonho divino que o alimenta. Este sonho transtornou-se e nada mais que ambições terrestres e uma arrogante pretensão de tudo dominar e dirigir. Jesus não havia fundado a religião do Calvário para dominar os povos e os reis, mas para libertar as almas do jugo da matéria e pregar, pela palavra, pelo exemplo, o único dogma da sua redenção, que é o amor. A causa íntima da decadência e da impopularidade da Igreja Romana exige ter colocado o Papa no lugar de Deus. O Espírito do Cristo retirou-se dela, perdendo a virtude do alto que a sustentava. A Igreja caiu nas mãos da política humana. Já não é uma instituição de ordem divina. O pensamento de Jesus não mais a inspira, e os maravilhosos dons que o Espírito de Pentecostes lhe comunicava desapareceram. Na introdução, Leon destaca os seguintes assuntos. O que é doutrina do Cristo encerra de sublime? Sabemos que ela é, por excelência, a doutrina do amor, a religião da piedade, da misericórdia, da fraternidade entre os homens. Que a doutrina de Jesus não é, na sua essência, o que ensina a Igreja Romana. Que a palavra do Nazareno nos foi transmitida pura e sem mescla, e a interpretação dela nos dá. A Igreja é mesclada de vários elementos estranhos ou parasitas. Que uma das mais sérias objeções lançadas ao cristianismo pela crítica moderna é que a sua moral e a sua doutrina da imortalidade, em virtude dessas inserções que a Igreja produziu, repousam sobre um conjunto de fatos ditos miraculosos. Os milagres que o homem esclarecido relativamente à ação das leis da natureza não poderia hoje admitir. E, por fim, que o Espiritismo nos fornece as provas naturais, tangíveis da imortalidade e, por este meio, nos conduz às puras doutrinas cristãs, ao próprio âmago do Evangelho, que é a obra do catolicismo, e a lenta edificação dos dogmas cobriram de tantos elementos incongruentes e estranhos. Graças ao seu estudo escrupuloso do corpo fluídico ou perispírito, ele torna mais compreensíveis, mais aceitáveis os fenômenos de aparições e materializações, sobre os quais o cristianismo repousa integralmente. Ao todo, são 11 capítulos, onde o autor vai caminhando pela história do cristianismo, início do espiritismo e depois todas as questões sobre doutrina espírita e mediunidade. Os 3 primeiros capítulos falam sobre o Evangelho em si, a sua origem, a autenticidade e o sentido oculto do mesmo. Ressaltaremos para a nossa reflexão o sentido oculto dos mesmos. Existe uma hipótese que o Cristo seria uma personagem filosófica, não teria nascido, pregado e morrido, e que seriam os apóstolos criadores do cristianismo. Porém, sabemos dos parcos conhecimentos deles, com exceção de Paulo. Neste mundo judaico, sombrio e exclusivista, em que reinava o ódio e o egoísmo, a doutrina do amor e da fraternidade só poderia emanar de uma inteligência sobre-humana. Além duraria uma doutrina 20 séculos, mantendo o amor e a fraternidade. Além disso, não faltam testemunhos históricos da existência de Jesus, posto que em reduzido número. Os evangelhos são impregnados de lições para iniciantes, porém, ensina ao homem
que é necessário para lhe conduzir moralmente na prática da vida. Mas o sentido profundo, o sentido filosófico da doutrina, este é reservado à minoria. O cristianismo, com os seus 12 séculos de dores e trevas, não foi uma era de felicidade para a raça humana. Mas o fim da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo, pelo sofrimento. É, em uma palavra, a educação da alma. É a vida dolorosa, conduz com muito mais segurança à perfeição e aos prazeres, segundo Denis. Do 4º ao 7º capítulo, aborda as questões espirituais, como a doutrina secreta, as relações com os espíritos dos mortos, as alterações impostas ao cristianismo pelos dogmas do pecado original, das penas eternas, a infabilidade papal, retorna à concepção de um Deus implacável e vingativo. A partir do 8º capítulo, inicia falando sobre a decadência do cristianismo, o triunfo do materialismo com suas teorias predominantes sobre a ciência e o advento do espiritismo, suas comprovações científicas, suas implicações na forma de uma nova sociedade com a doutrina de renovação. Depois apresenta a conclusão e traz 14 notas complementares sobre a autoridade da Bíblia e as origens do Antigo Testamento, a origem dos evangelhos, a autenticidade dos evangelhos, o sentido oculto dos evangelhos, reencarnação, as relações dos primeiros cristãos com os espíritos, os fenômenos espíritas na Bíblia, os sentidos atribuídos às expressões deuses e demônio, sobre o perispírito e o corpo sutil, opinião dos padres da Igreja, Galileu e a congregação do Índex, Pio X e o modernismo, os fenômenos espíritas contemporâneos, provas da identidade dos espíritos, sobre telepatia, sobre a sugestão ou a transmissão do pensamento. O texto é antigo e a leitura é densa, mas vai em uma crescente e é necessário ir lendo aos poucos para melhor entendimento. É um livro totalmente técnico, histórico, melhor absorvido na forma de estudo. Para quem gosta de história, o começo do cristianismo e espiritismo é um prato cheio. Já quem gosta mais de abordar a doutrina espírita, o melhor está do meio para o fim. Independente do gosto, é maravilhoso ler mais uma obra do autor e do seu ponto de vista sobre um determinado período. Leon Denis sempre acaba levando o autor para uma cena histórica que está sendo comentada. Quando aborda a autenticidade dos evangelhos, Denis inicia falando da grandeza suprema de Jesus. A grande figura de Jesus ultrapassa todas as concepções do pensamento. Sua doutrina, toda luz e amor, dirige sobretudo aos humildes e aos pobres, a essas mulheres, a esses homens do povo curvado sobre a terra, a essas inteligências esmagadas ao peso da matéria e que aguardam na provação e no sofrimento a palavra da vida que as deve reanimar e consolar. Com o auxílio dos esclarecimentos trazidos por esta nova revelação científica e ao mesmo tempo filosófica, já espalhada em todo o mundo, sobre o nome de Espiritismo ou Moderno Espiritualismo, que procuramos escoimar a doutrina de Jesus das obscuridades em que o trabalho dos séculos a envolveu. Chegaremos assim à conclusão de que a doutrina é simplesmente a volta do cristianismo primitivo, sob as mais precisas formas, com um imponente cortejo de provas experimentais que torna impossível todo monopólio, toda reincidência na causa que desnatura o pensamento de Jesus. A verdade é que o Espiritismo se encontra hoje em toda parte, não como com superstição, mas como a lei fundamental da natureza. Os fenômenos espíritas foram observados, verificados, controlados por sábios céticos, que passaram por todos os graus de incredulidade e cuja convicção só se obteve pouco a pouco, sob a pressão contínua dos fatos. Esses sábios eram homens de laboratório, físicos e químicos experientes, médicos e magistrados.
Possuíam todas as qualidades requeridas, toda a competência necessária para desmascarar as fraudes mais hábeis, para desfazer as tramas mais bem urdidas. Podemos então fechar toda essa explanação sobre a magnífica obra de Leon Denis, citando Emmanuel na obra Opinião Espírita, no item 18 no texto, o Mestre e o Apóstolo, quando afirma: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Continue participando, está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos, Rádio Rio de Janeiro, um programa por um mundo melhor. O programa de hoje está abordando, com base em Leon Denis, filósofo espírita, em um dos seus livros notáveis, Cristianismo e Espiritismo. Considerações sobre essa relação histórica, cultural. Retomando, Amélia Rodrigues, escritora, professora, baiana, pelo lápis mediúnico de Divaldo Franco, nos tem oferecido livros que nos trazem os dias de Jesus conosco. Um deles, A Mensagem do Amor Imortal. A autora fala sobre Jesus entre os essênios. Diz o texto, capítulo 28. Situada entre o Vale do Jordão ao norte, o planalto dos Moabitas a leste, os montes da Judéia a oeste e o deserto de Arabá, encontra-se a maior depressão do globo terrestre, em quase 430 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali não há vida. Os ventos são sempre quentes e vêm do sul do deserto, tornando-se uma terrível fornalha. Essa ardência produz vapores nas águas paradas do mar, plúmbeas pesadas pelo sal acumulado, razão pela qual é chamada de morto. A aridez e as temperaturas altas queimam e requeimam as aspirações, as energias, os sentimentos do ser, como se produzissem a sublimação das paixões humanas, exaltando o espiritual, o transcendente, o impalpável. Naquela região terrível, nas montanhas de Arenito, situava-se Curã, comunidade especial onde se refugiavam os essênios. Amélia Rodrigues, a partir desse ponto, vai fazer uma análise sobre os essênios. Diz ela, aquele povo peculiar pertencera anteriormente à tradição do Sinédrio em Jerusalém. Os seus membros acompanharam, porém, a perversão que começou a tomar conta dos representantes da lei de Moisés e dos profetas, assim como a profanação natural que foi sendo introduzida nos hábitos, costumes
e comportamentos religiosos impostos pelos dominadores e aceitos pela pusilanimidade dos representantes da fé, compreendendo a defecção dos sacerdotes que se entregavam à luxúria, ao poder e ao gozo terrestre, mais preocupado com a aparência e o cumprimento exterior dos códigos religiosos, afastaram-se da sua convivência, resistindo às influências das culturas greco-romanas, da imposição do deus Baal, observando escandalizados que, ao mesmo tempo que mesmo nos lares, muito fiéis à tradição, encontravam-se amuletos, estatuetas e imagens de estranhas personagens deificadas pela ignorância. Assumiram, então, uma postura severa na observância dos deveres espirituais e na interpretação da lei, admitindo somente Jeová, imitando a incorruptibilidade do rei Davi na sua fidelidade aos estatutos ancestrais. Isolando-se, passaram a sofrer medo e angústia, receio da vingança de Jeová, assumindo comportamentos profundamente severos para consigo mesmo e para com o próximo, mantendo-se castos, celibatários, alimentavam-se quase sempre de gafanhotos, obedecendo à prática ritual de não os cozer de mel silvestre. Bastava-lhes a ocorrência de pensamentos negativos em relação ao seu irmão e logo se refugiavam no conforto da oração, preservando a pureza dos sentimentos. Criaram regras para ingressar-se na comunidade com exigências vigorosas, inclusive após a aceitação dos códigos, a oferta dos bens materiais para o atendimento de todos. Entendiam quão importante era a oração, sendo fundamental para a vida espiritual. E assim diz Amélia Rodrigues, nesse capítulo 28 do livro A Mensagem do Amor Imortal. Preconizavam orações regulares 3 vezes ao dia e para essa vivência interior. Criam ainda nos múltiplos renascimentos corporais, admitiam a conquista da perfeição através do rigor e da abnegação. Todos exerciam uma profissão manual, jamais exploradora, na condição de camponeses, de oleiros, de tecelões, de pedreiros, de carpinteiros, distanciados da riqueza e do poder. O seu poder, porém, era o sentimento de nobreza, aurido na oração e na ação digna. Em consequência, desprezava o templo de Jerusalém e assim permaneceram refugiados no deserto e noutras terras para que pudesse manter a tradição que lhes era própria dentro dos ensinos de Moisés e dos profetas. Aguardavam a chegada do Messias e a nova aliança que se estabeleceria iria permitir fazer surgir uma nova ordem do amor baseada na água viva da verdade. Façamos alguns comentários reflexivos sobre esse belo texto
da Amélia Rodrigues, repito, capítulo 28, os essênios e Jesus, no livro A Mensagem do Amor Imortal. Retomando a contribuição de Leon Denis no seu livro Cristianismo e Espiritismo, ele assim diz: evidente que havia duas doutrinas no cristianismo primitivo, a destinada ao vulgo, apresentada sob formas acessíveis a todos, e outra oculta, reservada aos discípulos iniciados, e o que de resto existia em todas as filosofias e religiões da antiguidade. A prova da existência desse ensino secreto se encontra nas palavras já citadas e nas que mencionamos a seguir. Logo depois da parábola do semeador, que se acha nos 3 evangelhos sinóticos, os discípulos perguntam a Jesus o sentido desta parábola, e ele lhes responde: a vós outros é concedido saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora tudo se lhes propõe em parábolas, para que vendo, vejam e não vejam, e ouvindo, ouçam e não entendam. Marcos capítulo 4, 11 e 12, Lucas capítulo 8, versículo 10. Por sua vez, Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 3, diz Leon Denis, distingue a linguagem a usar com homens carnais ou com homens espirituais, isto é, com os profanos ou não iniciados. A iniciação era indubitavelmente gradual. Os que a recebiam eram ungidos, e depois de haverem recebido a unção, entravam na comunhão dos santos, o que torna compreensíveis estas palavras de João. Vós outros tendes a unção do santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas com a quem a conhece. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 20, 21 e 27. Estas palavras do querido pensador espírita Leon Denis deixam-nos claro que no cristianismo primitivo, já na sua origem, nos primeiros séculos, houve claramente uma estratégia pedagógica adotada por Jesus, olhando para o futuro remoto no processo evolutivo intelecto-moral da humanidade. Podemos observar que em João 21, versículos 15 e 13, há uma assertiva de Jesus. Ele se dirige a Simão, Pedro, e diz a ele que apacenta os meus cordeiros. E este, Pedro, vendo o discípulo a quem Jesus amava, ao qual na ceia se reclinara sobre o seu peito, perguntou: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Não há dúvida que esse diálogo foi um divisor de águas entre os dois caminhos, como eu disse, as duas estratégias pedagógicas. O de Pedro, que deveria pregar os seus ensinamentos do Sermão da Montanha, sua feição religiosa, e o caminho místico, o de João Evangelista. Em
importante entender isso, como diz Leon Denis, para compreender o papel exercido pelo cristianismo, sobretudo após os 3 primeiros séculos, ou seja, a partir de 325, quando se torna uma religião formal do Estado romano. E assim vai cada vez mais, com o passar dos séculos, até o século X, se transformando de fato numa religião institucional, com hierarquia, sacerdotes, rituais, crenças. E é no século X que se consolida toda essa construção. Se lá, em 325, o cristianismo tornou-se uma religião oficial do Estado romano, no século X torna-se ela mesma, essa religião, um império religioso, com papado e tudo mais, com todas as consequências. Quando se examina isto, de um lado, pode-se perceber os equívocos cometidos. Não podemos estudar a Igreja Católica Apostólica Romana, que na sucessão dos fatos, no percorrer dos séculos, afirmou-se no Ocidente como a herdeira de Jesus, de sua mensagem, do cristianismo original, todos os erros e equívocos que ela tenha cometido. Não há dúvida. Estão aí as cruzadas, as perseguições, a Inquisição, a busca pelo poder, pelo poder político, financeiro, todos os equívocos que se possa imaginar. Nada obstante, é preciso considerar também o que ela trouxe de contribuição para a humanidade. Não há nenhuma dúvida que, em meio a todos os erros, essa herança religiosa, que aqui no Brasil se firmou desde os dias inaugurais da presença dos portugueses entre nós, criando uma matriz católica do cristianismo que ensejou criar as condições para que o espiritismo chegasse da Europa no Brasil. Diz Leon Denis que é preciso recordar os serviços prestados pela Igreja no meio de todos esses equívocos. E esses serviços prestados pela Igreja à causa da humanidade tem muito a ver com essas palavras de Jesus, ditas a Pedro, como lemos aqui, que está em João, capítulo 21. Jesus, com a sua antevisão, percebia que a humanidade, à medida que fosse evolvendo intelectualmente, alcançaria o progresso filosófico e científico. Mas, por outro lado, o progresso moral não acompanharia as conquistas intelectuais. Eis porque a disciplina, as regras eram, de certo modo, necessárias, fazendo lembrar aquele modelo dos essênios antes de Cristo e no período de Jesus. Porque Amélia Rodrigues, claramente na mensagem, diz que Jesus jamais convivera com eles, embora o conhecesse desde antes. E vai falar da ida de Jesus até eles, antes de iniciar a sua atividade pública, e lá, com eles,
permanece uma noite, dia, e, segundo Amélia Rodrigues, diz assim: vossos ouvidos e vossos corações escutarão as primeiras palavras da era nova, porque tendes sido fiéis ao Pai até aqui, e o guardais atemorizados, insatisfeitos. A era que se inicia traz o amor para sublimar a lei e substituir os preconceitos. A união de todos em torno do genitor divino será a maneira de reunir o imenso rebanho espalhado pela terra para iniciar a grande transformação que se dará oportunamente quando serão superados a dor, o sofrimento, as angústias e os tormentos da alma. Então fica claro que no longo processo histórico, espiritual, intelecto moral da humanidade, sempre há em paralelo, para e passo assim, a multidão, o grande grupo que alcança a lição, os ensinos de Jesus segundo seus limites, sobretudo morais e de poder viver. Estes precisam de um modelo de espiritualização que é um modelo denominado de uma santidade, um ideal cristão de santidade. É um modelo de buscar a perfeição pelo controle. Diz Leonardo Boff: o santo cristão é um controlador perfeito de todos os seus instintos, segue inflexível seu ideal de perfeição, castiga e reprime a passionalidade que se impõe às virtudes. É um perfeito, mas rígido, duro e por vezes sem coração. Não há ternura em muitos santos da modernidade, mas há a impecabilidade da perfeição conseguida com o sacrifício da humanidade nas atitudes, nas relações. Isso é um modelo de religião que vem desde os essênios, vai atravessar séculos no Ocidente e, de tal modo que lá por volta do século XII, em contrapartida à Igreja Católica, vamos ter os cártaros, que estarão em França, no sul da França, que constrói uma sociedade baseada na forma adotada pelos primeiros cristãos, que se aproxima em muito da proposta dos essênios. Qual seja, você tem dois grupos, um grupo externo, maioria, os exotéricos, que cumprem regras duras de comportamento para alcançar a santidade e a perfeição, controlam as paixões, têm modos de vivência, de se vestir, do que alimentar, do que pode ou não se alimentar, são duros consigo mesmo e muitas vezes com o outro. E há o grupo interno dos chamados iniciados, o grupo esotéricos, isso nos essênios, isso nos cártaros. A esse grupo interno cabe guardar a mensagem cristalina de Jesus para que ela permaneça através dos tempos. A mensagem aqui apontada no texto de Amélia Rodrigues. A mensagem de uma nova era fundada na verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma verdade que liberta dos equívocos, das paixões e propõe como regra organizacional, como vivência para a sociedade, o amor. Portanto, é muito interessante essa comparação histórica e, sobretudo, trazida por Leon Denis no seu livro
cristianismo e espiritismo, porque estamos nesses dias como que revivendo isso. 2 modelos de religião estão hoje presentes. Religiões com esse cunho do controle, da busca da santidade, pela negação do corpo, como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um texto muito interessante que trata disso. São os ascetas que atravessaram os tempos, nos essênios, nos cártaros, nos séculos próximos passados no Ocidente e nos dias de hoje. Muito interessante examinar esse tema. Mas aqui vamos concluir o nosso programa de hoje, deixando um abraço a todas e todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.